Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema bastante interessante e recorrente nos púlpitos da igreja. De vez em quando nós ouvimos pregadores, mensageiros, sobretudo em cultos missionários, dizendo de forma enfática: vamos atentar para o ide imperativo de Jesus. Bem, inicialmente, nós precisamos esclarecer que imperativo, gramaticalmente, na língua, é um modo. Então, o modo imperativo pressupõe uma ordem. Então, Jesus estaria dando uma ordem para que as pessoas fossem pregar o Evangelho. E se citam até as passagens bíblicas de Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, dizendo, olha, está escrito lá, Jesus disse, ide, fazei discípulos em todas as nações, lá em Mateus. Jesus disse, ide, pregai o evangelho. Então esse ide, de fato, nas nossas versões para português, estão no imperativo. Ide é imperativo na língua portuguesa. Daí os nossos pregadores recorrerem às nossas traduções e dizerem de fato, olha, é o ide imperativo de Jesus. Portanto, nós precisamos ir. Agora, o que seria se eu dissesse para vocês que esse ide no grego do Novo Testamento não se encontra no imperativo? Isso aí iria mudar radicalmente a nossa visão missiológica, a nossa concepção de obra missionária. Portanto, vamos atentar para o que diz o texto bíblico. Aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é o que tudo indica, foi o primeiro evangelho a ter sido escrito. Marcos aqui, no Marcos 16, versículo 15, o texto em grego diz kai eipen autois, né? E disse a eles, olha só o verbo ir, poreutentes, eiston cosmon. Então, indo. Então, interessante que aqui em Marcos, o verbo ir não está no imperativo. Ele está no particípio, numa espécie de particípio aoristo. Portanto, da ideia de algo que vai ser feito ou que está já sendo feito. Então, se nós fôssemos traduzir mais literalmente de acordo com o que o texto nos diz, Jesus teria dito do seguinte modo, e quando vocês forem, e indo mais precisamente, esse indo dá uma ideia melhor de particípio, e indo, ou seja, considerando que vocês irão e que vocês já estarão indo, quando vocês forem, aí tem um verbo aqui interessante, em Marcos capítulo 16, versículo 15, que é o verbo querusso. E esse verbo querusso é o verbo proclamar, né? Então Jesus está dizendo, olha, vocês proclamem, quando vocês forem, e indo, vocês proclamem. Proclamem o quê? Proclamem o evangelion, o evangelho. Então Jesus já partiu do pressuposto de que a igreja iria. Portanto, ir não é uma ordem, não é um imperativo. É uma condição de ser igreja. É da própria igreja ir. Agora, o que Jesus espera da igreja é que quando ela for, ela proclame o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos um foco naquilo que evidentemente deve ser proclamado. Deve ser objeto da proclamação dos discípulos de Jesus. Bem, em Marcos já ficou resolvido que se trata de um particípio, portanto, indo. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 28, versículo 19.
O mesmo verbo que nós encontramos, o verbo ir, lá em Marcos 16:15, nós encontramos aqui em Mateus 28:19. Poreutentes. Aqui, esse verbo, ele está também numa espécie de particípio. Então, não tem nada a ver com o imperativo. Evidentemente, algumas das nossas versões, de fato, escolheram colocar este verbo novamente aqui em Mateus no modo imperativo. E aí eu entendo porque é que o pregador está lá dizendo, olha o id imperativo de Jesus. Mas aqui também não é imperativo. Aqui é uma espécie de particípio. Jesus está dizendo, indo, ou seja, na medida que vocês forem, e quando vocês forem, aí o que é que está no imperativo? Do mesmo jeito que lá em Marcos o imperativo, aí sim, lá em Marcos o imperativo é a proclamação. Proclamem. Aqui em Mateus 28:19, o imperativo não está no ir, está no mateteusate. Discipulai. Algumas traduções preferem fazei discípulos. Então, na medida em que a igreja vai, na medida que a igreja segue, é de responsabilidade da igreja e a missão da igreja. Porque ir, ela tem que ir, porque é da igreja ir. Mas a igreja precisa fazer discípulos, discipular. E discipular não significa fazer réplicas de nós mesmos, repassar nossas ideologias, nossos interesses, nossos conceitos, nossas vontades, nossos desejos. Na medida que nós formos, nós devemos fazer discípulos para Cristo, ensinando todas as coisas que Ele nos ensinou, ou que Ele nos instruiu. Portanto, eu concluo esse vídeo aqui, deixando bem claro que nem Marcos 16:15, muito menos em Mateus 28:19, nós não temos imperativo, pelo menos com o verbo ir. Nós temos imperativo com o verbo pregar, em Marcos 16:15, e nós temos imperativo com o discipular. Portanto, o imperativo de Jesus, quando você for pregar, o imperativo de Jesus, qual é o imperativo de Jesus na missão e na obra missionária? Fazer discípulos, proclamar o evangelho e a boa nova. Ir é da igreja, meu irmão. Então, ir é da igreja. É da natureza da igreja ir. Portanto, uma igreja que não vai, não é igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Compartilha aí com os irmãos da sua igreja, aqueles irmãos que gostam de obra missionária, que querem ser instruídos, aprender a palavra de Deus. Divulgue. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Professor José Roberto, no seu canal, nos limites da teologia e no quadro nas línguas bíblicas. Saudações em Cristo e até o nosso próximo vídeo.